Glória a Deus, queridos. Hoje, então, nós vamos para a nossa sétima aula, da qual nós estamos aí estudando, né? Um estudo de fato precioso, poderoso, sobre o livro de Gênesis. E tem sido um tempo maravilhoso. Eu não sei para você, mas para mim tem sido dias maravilhosos estudar esse livro, ler, meditar novamente e preparar essas aulas. Então, tem sido maravilhoso. Nós chegamos agora no capítulo 4. E você deve estar pensando assim: poxa vida, será que vai dar tempo? Então eu quero fazer aqui um propósito com vocês. Mesmo que as nossas aulas terminem, obviamente, né? Nós vamos ter aqui uma avaliação dentro daquilo que nós conseguimos compartilhar, até onde a gente chegou na matéria, mas eu me comprometo a gravar o restante das matérias para que você possa assistir posteriormente, você possa se dedicar. Obviamente, eu já imaginava que nós não iríamos ter tempo para ministrar tudo, mas vamos chegar o máximo possível e depois eu quero me organizar aqui para poder liberar isso para você, todas essas aulas, amém? Então, vamos partir agora para a nossa sétima aula do livro de Gênesis, né? Pega a sua Bíblia, no capítulo 4, nós começamos a ler ontem e eu quero então voltar aqui somente para ler juntamente com você a respeito do que nós falamos aqui já no início, amém? Então, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Basta dominá-lo. Então, quero compartilhar aqui com você agora o nosso slide. Deixa eu só projetá-lo aqui. Glória a Deus. Então, vamos lá. Deixa eu projetar para você aqui o slide. Glória a Deus. Deixa eu abri-lo aqui. Então vamos lá. Nós já começamos a falar desse assunto, inclusive falamos até a respeito de Caim. Amém? Demos introdução ali falando a respeito de Caim. Então, só para a gente recapitular, Adão então creu em Deus. A partir do momento que ele foi ali revestido, né? Nós cremos que foi um cordeiro, que Deus matou o cordeiro para vestir ali Adão. Falamos disso na aula passada. E uma vez que o Adão viu que o cordeiro, que o inocente estava pagando, estava derramando o sangue por ele, então nós cremos que Adão foi sim salvo, né? Então, Eva, ela também creu. Por quê? Porque quando ela dá o nome de Caim para o seu primeiro filho, ela está dizendo, olha, adquirido o Senhor. Em outras palavras, ela estava crendo ali na graça de Deus. Porque lembra da promessa de Gênesis 3,15? Olha, que o filho da mulher viria para pisar na cabeça da serpente. Aquilo que eu disse para você. Essa profecia, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a próton, nós falamos próton de primeiro, a primeira profecia mais importante. Então, toda a Bíblia até o Novo Testamento discorrendo a respeito da vinda desse filho da mulher, que nós sabemos que é Jesus. E a partir do Novo Testamento é o ministério de Jesus aqui na terra até a consumação. Então, nós cremos que quando Eva deu o nome para Caim de adquirido o Senhor, é o significado de Caim, então ela creu. E então nós entendemos o seguinte, que havia dois tipos de homens. Certamente Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, mas a palavra de Deus menciona apenas esses dois, pois a intenção de Deus é mostrar os dois tipos de homens e aquilo que eles representam. Então aqui nos fala de duas linhagens de homens. São representados aqui pela árvore da vida e pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no Novo Testamento, aponta para aqueles que andam segundo a carne e aqueles que andam segundo o Espírito. Então, lembra daquelas duas árvores que nós falamos? A árvore da vida
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu disse para você que a árvore da vida, ela simboliza o quê? Dependência de Deus. Simboliza o quê? Alguém que depende de Deus e não simplesmente alguém que faz as coisas por si mesmo, baseado no seu conhecimento do bem e do mal. Então, falamos primeiro sobre Caim. Sabe, a Bíblia mostra que Caim estava trabalhando e servindo a Deus no seu esforço próprio. A Bíblia diz que ele plantou uma lavoura, ou seja, fruto do seu trabalho braçal, das suas obras, né? Então, ele levou ali diante do Senhor. Imagine que o seguinte, que Caim e Abel, eles foram ali apresentar ao Senhor a sua oferta. Então, imaginamos que eles estavam ali no culto, eles foram ali buscar a Deus. E é interessante que um ofereceu aquilo que era resultado da sua força própria e o outro ofereceu das primícias do seu gado. Então, nós vamos ter que entender o que, que cada um deles significa para nós. Então, olha só, Caim estava adorando a Deus de acordo com o seu próprio conceito. Ao oferecer o fruto da terra, Caim estava oferecendo algo a Deus sem derramamento de sangue. Então eu disse para você na aula passada, nós só podemos comparecer diante do Senhor ou sem pecado ou se nós levamos o sangue. Entende isso? Então só existem esses dois caminhos. Ou você apresenta o sangue ou você chega sem pecado. Então quando Caim leva ali do fruto do seu esforço próprio, isso foi rejeitado pelo Senhor. Se a nossa justiça não procede de fé, então não somos aceitáveis diante do Senhor. Então presta atenção, não é o que eu faço que me recomenda diante do Senhor, não é o meu esforço próprio que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a nossa fé. Outra característica de Caim é que aqueles que vivem por esse princípio, aqueles que são da carne, eles perseguem os verdadeiros adoradores. Então nós vimos que qual foi o resultado? O que que isso causou na vida de Caim? Ele se encheu de inveja do seu irmão. Por causa disso, perseguiu, inclusive matou o próprio irmão. Então, há um momento que Caim deve separar-se de Abel. Então, aquilo que eu estava explicando para você, você precisa escolher muito bem as pessoas que estão ao seu lado. Não ande com pessoas carnais. Vai chegar um momento que tem que se separar. Caim, ele precisa ser separado de Abel. Então, Abel aponta para aqueles que andam no espírito, aqueles que andam na dependência de Deus. Da mesma forma, Abraão precisou se separar de Ló. Então, se você se lembra, sabe, teve uma contenda, um problema entre Abraão e Ló, e ali Abraão falou para Ló: olha, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E a Bíblia diz que Ló então olhou para as campinas de Sodoma e ele então escolheu levar o seu rebanho para lá. E ele só foi chegando mais próximo até vir morar em Sodoma lá. E Abraão, ele não andou por vista, ele andou pela fé. Então ele andou confiado na promessa de Deus. Outro exemplo, Jacó precisa se separar de Esaú, perdão. Então, olha só, Jacó, aquele que desejava a promessa, ele desejava o direito de primogenitura. Só que Esaú, a Bíblia diz que ele desprezou. Então, chega um momento que precisa andar separado. Davi precisa se separar de Saul. Teve um momento que Davi, você sabe, ele serviu a Saul há muito tempo, mas chegou um momento que ele precisou sair. Por quê? Porque Saul começou a perseguir a Davi. E esse é um princípio que nós vimos já desde o Éden, que é onde os verdadeiros adoradores, aqueles que andam baseados na árvore da vida, independência do Senhor, que querem agradar a Deus, segundo a direção de Deus, eles serão sim perseguidos por outros, por aqueles que são carnais. E aí nós temos Abel. Então, Abel, ele aponta para aqueles que estão trabalhando e servindo a Deus no descanso. Então, presta atenção. O fato de Abel levar ali uma ovelha, né? Ele era pastor de ovelha. Enquanto a lavoura exige esforço, criação de ovelhas é um trabalho relativamente simples. Então, só você lembrar do Salmo 23, você conduz as ovelhas para o pasto, você conduz a ovelha para as águas de descanso. Então, o trabalho do pastor, ele não exige o quê? Esforço próprio. Então, ele depende ali simplesmente da ovelha procriar. Naqueles dias, o homem não comia carne. Ele foi comer carne só a partir aqui do capítulo 9, né? Do capítulo 9, verso 3. Então, o trabalho de Abel talvez fosse exclusivamente o quê? Tirar a lã. Então, isso não exige esforço humano.
nesse aspecto do que nós comparamos como uma lavoura, de ter que trabalhar o solo, de ter que tirar as ervas daninhas, de colher, então tudo isso. E quando Caim leva isso das primícias ali da sua lavoura, ele estava levando o seu esforço próprio. Abel, diferentemente de Caim, ele está adorando a Deus segundo o de acordo com o conceito de Deus. Então, Abel adorou a Deus por meio da redenção pelo sangue, e não segundo o próprio conceito natural. Então, presta atenção, existe uma maneira de você chegar até Deus. E Abel conhecia. Então, ele entendeu, ele percebeu de alguma maneira que somente por meio do sangue, e talvez ele deve ter visto seus pais sacrificarem também e oferecerem ao Senhor. Então, Abel aprendeu isso. Ou seja, somente por meio do derramamento do sangue ele poderia se aproximar do Senhor. Então, olha só, é importante que você compreenda isso. Você se achega diante de Deus não é baseado na sua força, na sua capacidade. É baseado na obra de Cristo. Por causa do sangue de Cristo você tem acesso. E é fato que esses que são espirituais, eles serão perseguidos pelo carnal. Abel foi perseguido porque adorava a Deus da maneira de Deus. Com certeza foi a sua face alegre e jubilante que atraiu a fúria de Caim. O mesmo ainda acontece hoje. Se somos satisfeitos com o Senhor e cheios da satisfação da vida, naturalmente seremos atraídos, né? Iremos atrair a antipatia daqueles que são carnais. Por quê? É interessante a gente pensar dessa maneira. Porque olha só, aqueles que constantemente tentam se justificar diante de Deus pelas suas obras, inevitavelmente, ou ele vai cair no vale da condenação, no sentido de que ele sabe que ele não consegue cumprir os mandamentos, que a obra da carne em si, ela não consegue produzir bons frutos, e ele vai cair nessa condenação, ou ele vai cair no outro extremo, achar que é muito bom, achar que ele é alguma coisa. Então, percebe? Isso é sinal de alguém que anda baseado no conhecimento do bem e do mal. Inevitavelmente, essa pessoa vai se frustrar. Consequência disso é que ela vai viver como uma pessoa triste e cheia de inveja daqueles que têm sim vivido uma vida no descanso e têm desfrutado do favor de Deus. Então, nós não sabemos muito bem como que aconteceu isso lá no Éden, né? Então, imaginemos que eles chegaram lá, Caim trouxe lá dos cereais e Abel levou lá a sua ovelha morta ali e o sangue ali, e nós não sabemos como que se tornou visível que uma oferta foi aceita do que outra, né? Se nós pegarmos aí, por exemplo, lá no livro de Êxodo, por exemplo, pode ser que o Senhor manifestou fogo e consumiu ali aquela oferta de Abel e a oferta de Caim não foi aceita, porque é isso que mostrou. Então, certamente, Caim, quando ele olha para Abel, ele se enche de quê? De inveja, ele se enche de raiva. Por que que ele foi aceito ou não foi aceito? Percebe? É um princípio de vida que, infelizmente, é um caminho que nos leva à morte. Uma coisa importante, né? Abel, ele é um tipo de Cristo. Então lembra que eu falei para você o que é um tipo? Tipo é uma prefiguração no Velho Testamento que representa algo do Novo. Por quê? Porque tem características em comum. Então, por que nós acreditamos que Abel é um tipo de Cristo? Primeiro, porque ele tem algumas características do Senhor Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o bom pastor, né? Lá em João capítulo 10 fala isso, a Hebreus 13, 20. O Senhor, ele foi o verdadeiro pastor de rebanhos. Abel também era pastor de rebanho. Tanto o Senhor Jesus como Abel foram chamados de justo. Então, se nós pegarmos Mateus 23, 35, Atos 7, 52, todos esses versículos, assim, não vou conseguir abrir para você todos eles aqui por causa do nosso tempo, mas está aí na sua apostila, está aí no conteúdo, você pode ler posteriormente, né? No conteúdo que a gente vai estar também disponibilizando. Então, olha só, foram chamados de justo. Abel foi morto por seu irmão na carne, Caim. E Jesus também foi morto por seus irmãos na carne, que eram os judeus. Foram os judeus que crucificaram Jesus. Tanto o sangue de Abel quanto o sangue de Jesus estão falando. Olha que interessante isso. Quando nós continuamos lendo aqui no versículo 10, a Bíblia diz que o sangue de Abel estava clamando e que o clamor do sangue de Abel se achegou até o Senhor. Agora, o que que o sangue de Abel estava clamando? Certamente por vingança.
Agora, em Hebreus 12, 24, a Bíblia diz que o sangue do Senhor também fala. Só que a Bíblia diz que fala de superiores promessas. Ou seja, no sangue de Abel está clamando por justiça, mas o sangue de Cristo está clamando por perdão. O Senhor estava ali perdoando. É isso que o sangue de Jesus nos fala. Outra coisa importante, a semente do pecado foi injetada dentro do homem caído. Lembra disso? Caim vem para adorar a Deus, mas o resultado é a manifestação do pecado e o afastamento da presença de Deus. Então, olha só, aqui nós temos o que nós chamamos de segunda queda dos homens, que é o quê? No primeiro aspecto, qual que foi a questão ali do primeiro pecado, né? Então o homem foi ali enganado e comeu da árvore que não deveria. Mas aqui nós temos um outro princípio. Você vê que o pecado ele é gerado do nascimento de fato. E aqui nós temos a manifestação nessa segunda queda do homem. Por quê? Porque olha só o que acontece na segunda queda. Olha o que a Bíblia diz, que quando Deus pergunta para Abel, perdão, pergunta para Caim, cadê o seu irmão? O que Abel diz? Eu lá sou tutor do meu irmão? Eu não sei cadê ele. Ou seja, aqui nós já vemos a mentira. Então, olha só, a primeira mentira proferida não foi dita a homens, mas foi dita para o próprio Deus. Então, presta atenção, Caim mentiu diretamente para Deus. Quando Deus perguntou onde é que está seu irmão, ele falou: olha, eu não sei. Olha só, lógico que ele sabia. Ele tinha acabado de mentir, ele tinha acabado de matar o irmão dele. Então percebe? Olha a degradação da carne. Então, o primeiro aspecto lá, algo trivial, mas que infelizmente foi pecado, que era o ato de comer, comeram errado, fizeram uma escolha errada. Agora o homem passa a mentir diante de Deus. A mentira mostrou que havia uma natureza maligna dentro do homem. Então, isso é um ponto importante que você deve sempre estar atento. Por quê? Porque mostra o fato de o homem ter ali, a partir da queda, o homem passou, e aí você só vai ver, como se diz, a condição humana caindo, até chegarmos lá em Gênesis capítulo 6, onde o gênero humano é corrompido completamente, e Deus então manda o dilúvio. Mas olha só, que coisa terrível. A mentira mostrou que havia uma natureza maligna dentro do homem. Outra coisa, então nós falamos, a segunda queda envolveu a mentira, envolve também a inveja e o ciúme. A inveja está na origem do pecado. Lembra quando nós falamos da origem de Lúcifer? Nós falamos lá em Ezequiel, falamos lá em Isaías. Então, olha só, o primeiro pecado de Lúcifer foi certamente inveja de Deus. Quando ele diz, olha, eu colocarei meu trono acima da estrela de Deus, do trono de Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo. Os irmãos lembram que nós falamos sobre isso? Então, presta atenção. O que estava no coração de Lúcifer? Inveja. Ele olhou para o Senhor e quis ser semelhante ao Altíssimo. Depois, ele olhou para o homem. Lembra, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que ele queria. E ele olhou para o homem e sentiu inveja do homem. Por isso que ele foi tentar o homem. Então, olha só, Caim matou Abel por causa da sua inveja. Sabe, em sua concepção, ele fora rejeitado. Mas na verdade, Deus foi misericordioso e generoso, porque Caim deveria ter sido morto por causa do seu homicídio. Então, olha só, até nisso nós podemos ver a graça de Deus. Sabe, o Senhor, por mais que Caim errou, pecou feio, mas mesmo assim Deus não quis eliminá-lo. Fato é que qual foi o resultado desse pecado de Caim? Nós falamos na aula passada que a queda do homem resultou em quê? A maldição sobre a serpente iria rastejar por sobre o ventre, a terra foi amaldiçoada. O homem e a mulher passaram a ter restrições. Lembra que nós falamos isso? Eu disse para você, o homem e a mulher não foram amaldiçoados. Eles tiveram restrições. Então, aquilo que nós explicamos no capítulo passado, no capítulo 3. Agora aqui nós temos alguém que o fato do seu pecado, aquilo que ele cometeu, gerou também resultados. Qual foi o resultado? Então, abra sua Bíblia aí novamente. Vou compartilhar aqui, vou ler com você. Não vou projetar, mas eu quero que você leia aí para a gente andar um pouquinho mais rápido. Então, olha só. Eis agora
Gênesis 4:11. Eis agora, pois, maldita será a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Então aqui a terra amaldiçoada. Na primeira queda a terra foi amaldiçoada e passou a produzir o quê? Cardos e abrolhos. Mas agora o Senhor diz que ele vai lavrar e a semente será mirrada. Olha aqui, verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ah, tá. Versículo 11, perdão. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares, olha o verso 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então, olha só, mais uma vez a terra estava sendo amaldiçoada. Aqui, Caim estava sendo amaldiçoado, e ele estava dizendo, olha, agora você vai plantar, mas a sua semente não vai germinar. Ou seja, a sua semente vai ser mirrada. Além disso, nós sabemos que Adão não foi amaldiçoado, mas Caim foi amaldiçoado agora. Na verdade, o próprio pecado é em si o quê? Uma maldição. Aí, versículo 12, né? Ele se torna o quê? Errante. Então, olha só, versículo versículo 12. Então, olha só, não te dará a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Olha só, o vagante sem destino, sem objetivo, sem satisfação, sem descanso, é o resultado do homem que se aprofunda no pecado. Quanto mais andamos na presença de Deus, mais teremos rumo e propósito. Então, você percebe claramente que o homem entregue a si mesmo é o quê? É um caminho de morte. Agora, o homem que depende de Deus, que anda nos seus caminhos, que anda na dependência do Senhor, ele vai desfrutar da bondade, da graça do Senhor nos seus caminhos. Lembra que eu comecei dizendo para você que esses dois homens, Caim e Abel, nos remete a esse princípio da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caim tentou achegar-se a Deus baseado no seu entendimento próprio. Mas Abel levou o quê? O sangue do cordeiro, por isso ele foi aceito. E aí nós vemos que há consequências, consequências que aconteceram aqui na vida de Caim. Continuando aqui, então olha só, o que aconteceu com ele mais? A Bíblia diz que ele foi tomado de medo. Sabemos que Deus seria justo se tivesse matado Caim, sim ou não? Se Deus tivesse matado Caim, Deus estava sendo justo? Claro que sim. Claro que sim, ele acabou de tirar a vida de Abel. O Senhor poderia ter sido justo e ter eliminado Caim. Mas este não temeu morrer nas mãos de Deus, mas nas mãos dos outros. Então é interessante que ele diz, né? Quando você lê o capítulo 4, você vai ver que ele fica atemorizado pela possibilidade de outra pessoa matá-lo. Mas espera aí, ele era o primeiro homicida. Ele foi o primeiro homicida. Deus poderia, mas ele não teve temor de Deus. Ele temeu mais os homens do que a Deus. Então, nisto, vemos que havia o menor sinal de arrependimento de Caim. Então, ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Deus não diz que Caim seria morto por outros. Ele teve medo, pois projetava sobre outros a sua natureza. Então, é interessante isso, que normalmente nós projetamos nas pessoas aquilo que, na verdade, diz muito de nós. Então, por exemplo, se você é alguém que acredita que o fulano de tal é uma pessoa desconfiada, provavelmente você está projetando você está se projetando nessa outra pessoa. Então, por que que a Bíblia está dizendo aqui? Por que que a Bíblia diz que Caim teve medo de ser morto por outros? Porque ele era homicida. Então, muitas vezes, a maneira com a qual nós olhamos, percebemos, julgamos as pessoas, na verdade, nós estamos nos projetando nessa pessoa. Então, não devemos fazer isso. Olha só, se alguém pensa que você pode roubá-lo, tal indivíduo deve ser um ladrão. Então, alguém que constantemente fica levantando suspeita, fulano pode me roubar. Será que ele... Nossa, cuidado. Olha, eu acho que aquela pessoa ali, eu acho que ela tem possibilidade de me roubar. Então, na verdade, ela está se projetando nessa pessoa. Foi o que Caim estava vivendo. Nós sempre avaliamos o outro a partir de nós próprios.
Caim era o único homicida na terra. Não tinha medo, mas tinha medo de ser morto. Por quê? Porque ele projetou isso nas outras pessoas. Ele sabia que o que ele fez era errado, que a consequência era muito grave. Então, ao invés de se arrepender diante de Deus e pedir perdão, ele simplesmente decidiu temer a outros. Por quê? Porque ele estava se projetando. E a última consequência, ou resultado disso, foi que, olha só, viveu fora da presença do Senhor. É incrível, mas essa história começou com o culto a Deus e termina com o homem saindo da sua presença. Então, é por isso que a Bíblia vai dizer em João 3,6, né? Jesus diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Quem é carnal nunca vai se tornar espiritual. Por isso que precisa nascer de novo. Então, olha só, Adão, olha que interessante isso. Adão foi expulso do Éden, ou seja, do lugar que Deus tinha preparado. Mas Caim, ele saiu da presença de Deus. Ou seja, ele não mais teve contato com o Senhor. Embora ele tivesse iniciado um culto, ele na verdade não desejava a presença de Deus. Olha que terrível isso. Isso nos fala de uma realidade. Pode ser que às vezes o fato da pessoa frequentar uma igreja não significa que ela nasceu de novo. Não significa que ela é salva. Não. Agora, aqui nós vimos um caso desse. Nós vimos o caso de alguém que foi, entre aspas, para um culto e acabou matando seu irmão. Olha que terrível isso. Então, olha só. Uma coisa que é fato, né? Projetou a sua culpa em Deus. Perdão, projetando uma cultura sem Deus. Porque olha o que acontece. Abra sua Bíblia aí, vou compartilhar com você aqui para a gente ler juntos aqui. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui novamente. Então, deixa eu fechar aqui. Vou compartilhar minha Bíblia com você. Acho que não foi. Então, olha só. Versículo 14. Eis que hoje me lanças na face da terra, da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante na terra. Quem comigo me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferissem de morte quem o quer que encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou em Node, ao oriente do Éden. Então, olha só o que acontece a partir do versículo 17. Coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então, olha só o que acontece aqui. O homem, uma vez que saiu da presença do Senhor, algo agora vai acontecer. Que é o quê? O homem vai construir uma cidade. E agora, o que que tem isso a ver, né? O porquê, por que que isso é relevante para nós? Porque quando nós lemos aqui a continuação, você vai perceber o seguinte, que construir uma cidade tem muito significado. Então, para que que uma cidade foi construída? Então, na época ali de Adão, uma vez que ele foi expulso do jardim, não havia cidades, não havia essa preocupação de se proteger. Mas uma vez agora que Caim foi lançado fora da presença do Senhor, ele edifica cidades. Por quê? Porque ele tinha medo. Tinha medo de ser morto. Nós acabamos de falar disso. Então, a cidade nos fala de proteção. É interessante porque quando você continua lendo, a Bíblia diz que Lameque, no versículo 19, ele tomou para si 2 esposas. Então, aqui já foge frontalmente contra o propósito de Deus. Então, aqui nós temos a introdução da poligamia. Então, olha só, o homem longe da presença de Deus começa a fazer coisas que está fora do propósito de Deus. Deus criou Adão e Eva, mas agora tinha um homem chamado Lameque que tinha 2 esposas. 2 esposas. Então, certamente isso é algo que foi edificado, construído fora da presença de Deus. Originou o que? O crime por prazer e por arrogância. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu ler aqui. Versículo 23, olha só. E disse Lameque a suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos.
que passa a dizer-vos: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Olha só, aqui nós estamos vendo o quê? O homicida, o homicídio por motivos banais. Você percebe que a humanidade agora, esses descendentes de Caim, olha a natureza deles. Olha a degradação que a natureza humana está sofrendo aqui. Se nós continuarmos aqui, você vai ver que os descendentes de Caim produziram armas, produziram música, né? E tudo isso está ligado ao quê? Então ele constrói uma cidade. A partir de então, o homem começa a ter mais de uma mulher. O crime é agora por prazer e por arrogância, sabe? Para se mostrar valente, importante. Agora tem armas sendo produzidas. Agora nós temos música e divertimento. Presta atenção, não estou dizendo que música é errado, tá bom? Mas eu estou dizendo que nesse contexto aqui, tudo aquilo que foi criado por uma geração fora da presença de Deus. Então, se você continuar lendo aqui o capítulo 4, você vai perceber isso. Eu, obviamente, não vou ler com você, mas acredite, quando você lê toda essa geração aqui de Caim, Caim que gerou a Enoque, e esse Enoque não é o mesmo, nós vamos ver um outro Enoque depois. Enoque depois gera um outro homem, e aí nós temos Lameque, e temos toda essa situação por causa da descendência de Caim, que está fora da presença de Deus. Então, isso nós chamamos de quê? De segunda queda. Aqui nós vimos o homem caído sem Deus e agora precisa ser restaurado. Amém? Então, vou passar para o nosso próximo assunto. Alguma dúvida? Se os irmãos tiverem dúvida, eu sei que alguns irmãos me mandaram, não tive tempo de responder ainda, mas eu vou te responder em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, manda lá que eu vou responder você. Vou só abrir aqui o nosso próximo slide. Glória a Deus. Deixa eu só abri-lo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos falar a respeito do capítulo 5, né? Então, abra a sua Bíblia. Nós vamos aqui partir para o capítulo 5 do livro de Gênesis. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos, a partir de agora, falar aqui do capítulo 5. Glória a Deus. Os homens que venceram eras. Então, olha só. O capítulo 4 e 5 de Gênesis falam de duas linhagens. Em Gênesis capítulo 4, diz que tais homens viveram. Então, presta atenção. Quando você lê o capítulo 5, você vai perceber uma característica. Então, quando a Bíblia diz, e aqui vai começar falando que Adão e Eva tiveram outro filho. É importante que os irmãos se lembrem, né? Como eu disse na aula passada, obviamente Adão, ele teve muito mais filhos. Mas a Bíblia faz questão de dizer, de nomear esses aqui, primeiro Caim, Abel, e agora nós vamos falar sobre a geração de Sete. Tudo isso é porque Deus tem um propósito para falar através dessa geração. Então é importante que os irmãos compreendam isso. Então, Gênesis capítulo 4 diz que tais homens viveram, mas não diz quanto tempo. Então, você vai ver que, por exemplo, no capítulo 4, nós temos aqui falando de Lameque, nós temos aqui falando de Irade, nós temos aqui falando de Jubal, nós estamos falando aqui de Tubal, Caim. Todos esses homens são da descendência de Caim. E não se fala quanto tempos eles viveram. Então, Gênesis capítulo 4 nos fala de muitas obras, muitas realizações. Então você vai perceber de maneira clara que o capítulo 4 registra as obras dos homens. O que que eles fizeram? Então eles criaram armas, eles fizeram instrumentos, eles edificaram cidades. E aqui no capítulo 5 você vai ver de homens que geraram para Deus. Então, esse é o principal paralelo que nós vamos compreender, então, a partir do capítulo 5. Então, enquanto no capítulo 5 nos falam de homens que geraram filhos, o mundo procura realizações, feitos, mas os filhos de Deus procuram produzir frutos diante de Deus. Então, em Gênesis capítulo 4, fala do pecado e do crime, como ponto central do primeiro crime que aconteceu ali, né?
Mas em Gênesis capítulo 5, lemos sobre homens que andaram com Deus. Então, aqui virá um outro filho da mulher, uma outra linhagem, que é a partir de Sete, que é um outro filho de Adão e Eva. Então, no capítulo 3, nós temos o relato da primeira queda do homem. No capítulo 4, nós temos o aprofundar dessa queda. Então, o homem passou a mentir, o homem ele começa agora a praticar o assassinato, a poligamia, o crime. Então você vê o quê? Que, como eu disse para você, essa geração de Caim ela vai se deteriorando, vai se corrompendo cada vez mais. Agora, a partir do capítulo 5, nós temos uma outra geração. E aí, é esse paralelo que nós vamos falar a partir de agora com você. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, vou compartilhar com você aqui, para que a gente possa ler juntos aqui. Só um instantinho, vou abrir aqui para a gente ler a Bíblia juntos, ok? Então, olha só. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados. Olha, presta atenção nisso. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele se chamou de Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malael. Depois que gerou Malael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E aí, você vai ver uma relação de filhos, de homens que viveram tantos anos, que geraram filhos e filhas, e aqui, somente a partir do versículo 11, que diz o seguinte, ó, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque o tomou para si. Então, aqui nós percebemos claramente uma mudança, porque o Senhor está mudando a geração. O Senhor está mudando agora para falar de uma geração que apontava para essa geração de Caim, perdão, dessa geração de Adão, da qual gerou, em contrapartida, a geração de Caim que simplesmente produzia coisas. Então, você sabe, isso nos fala também de paradigma na vida da igreja. Tem gente que quer fazer muita coisa para Deus, mas na verdade, a principal característica é aqueles que geram para Deus. Então, olha só, como vencer a segunda queda? Vivendo e frutificando. No capítulo 4 se fala a respeito de muitas realizações dos homens, mas não se diz quanto tempo cada um viveu. Por outro lado, o capítulo 5 não fala nenhuma realização ou trabalho, apenas se diz que viveram diante de Deus e geraram filhos. Num certo sentido, os homens do capítulo 4 não viveram, estavam mortos ambulantes, suas vidas eram vaidade. Então nós percebemos que essa geração de Caim, ela não foi contada diante de Deus. Por quê? Porque não viveram na presença do Senhor. O propósito de Deus nunca será cumprido sem a multiplicação do homem. Deus não precisa tanto do nosso trabalho. Então, isso é importante você pensar assim. Porque, olha, eu vou dizer para você, pela graça de Deus, nós somos uma igreja ativa. Temos muitas coisas, sabe? Temos várias atividades. Porém, o ponto central das nossas vidas não é o fazer. O nosso alvo principal, o nosso objetivo principal é gerar filhos.
todo o trabalho que nós temos na vida da igreja é focado nisso, gerar filhos. Então, quando eu levo alguém para o encontro com Deus, eu prego o evangelho, qual que é a finalidade? Gerar filhos. Então, quando estive, né, aí com os irmãos, nós ministramos aí o seminário de evangelismo. Para quê? Para mostrar para você como você pode gerar filhos a partir de um simples convite para a célula. Entende isso? Então, quando eu estou liderando uma célula, quando eu estou lá cuidando das crianças, quando eu estou cuidando dos jovens, dos adultos, eu estou, na verdade, gerando filhos. Então, toda atividade que nós fazemos na vida da igreja, todo trabalho, da qual a finalidade é gerar frutos, é multiplicar os homens, esse trabalho é valorizado diante do Senhor. Agora, você percebe claramente que os homens aqui de Gênesis capítulo 4, eles faziam muita coisa, mas não geraram nada. Então, a finalidade, o resultado ou a motivação é o que conta. Se eu estou liderando uma célula, se eu estou cuidando de algo envolvido na vida da igreja, porque eu quero gerar filhos para Deus, isso tem valor diante do Senhor. Por quê? Porque esse é o objetivo, gerar frutos. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Os irmãos de Benguela estão me entendendo? Os irmãos de Luanda estão me entendendo? Então, você foi chamado para frutificar. Aqui no capítulo 5 nós lemos, olha, foi homens que tiveram filhos e filhas, que geraram outros, e esses outros geraram outros filhos, e assim sucessivamente. E aí tem uma característica importante, porque a Bíblia diz que Enos invocou o Senhor. Olha que interessante isso aqui. Há uma coisa que os homens no capítulo 5 fizeram, eles invocaram o Senhor. Invocar o Senhor está relacionado a uma queda progressiva. Presta atenção nisso. A partir da terceira geração, Deus parecia tão distante que se tornou necessário invocá-lo. Então, imagina o seguinte: Adão e Eva, eles viveram num jardim. E a Bíblia diz que o Senhor, na viração do dia, o Senhor ia ter com eles lá no jardim. Plena comunhão. A partir dos filhos, então você percebe que Enos, já descendente ali do filho de Adão e Eva, eles precisaram o quê? Invocar o Senhor. Invocar é o mesmo que chamar, clamar em alta voz. Então, percebe? Eles viviam em comunhão plena com Deus. Mas agora, eles precisavam o quê? Clamar. Por quê? Porque o que nós percebemos é que com o passar dessa geração, a presença, a intimidade com o Senhor foi diminuindo. Mas essa geração, pelo menos aqui do capítulo 5, dos filhos de Sete, eles clamavam pelo Senhor. Eles clamavam pelo Senhor. Então, essa é a principal diferença entre aqueles que de fato representam os do capítulo 4, a geração de Caim e a geração de Sete. Eles passaram a invocar o Senhor. É interessante, outro homem também que a Bíblia faz questão de referenciá-lo, Enoque. Enoque andou com Deus. Então, isso aqui é algo interessante. O que é andar com Deus, né? Então, dois fatos importantes. O Enoque, a Bíblia diz que ele não morreu, que ele foi o quê? Arrebatado. Ele foi tirado daqui. E ele representa o quê? O arrebatamento dos vencedores. Então, aqui nós temos a primeira menção. E aí é um princípio da hermenêutica que você vai aprender. Mais para frente você vai ter essa matéria chamada hermenêutica, que você vai entender esse princípio. Então aqui nós temos a primeira menção do arrebatamento. E arrebatamento de quem? De quem estava andando com Deus. Então, andar com Deus é uma condição para ser arrebatado. Agora, o que é andar com Deus? Então, presta atenção. Quando alguém anda com você, então imagina aí que você e a sua esposa, vocês vão lá no shopping. E você, mulher, falou para o seu marido, vamos no shopping que eu quero ir lá olhar uma roupa em tal lugar. Então, o que acontece? Você vai conduzir o homem. Então, olha, nós vamos em tal lugar. Ele está andando com você. É você que determina onde você vai. Onde vocês vão, quer dizer. É você que determina o destino. É você que determina a maneira com a qual vocês vão chegar lá. É você que determina a velocidade que vocês vão chegar lá. Então, presta atenção. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é não ultrapassá-lo.
É não fazer qualquer coisa segundo a sua própria direção. Andar com Deus é fazer tudo de acordo com a sua revelação e a sua direção. Então, o exemplo que eu posso te dar, nós vamos estudar daqui a pouco, um pouco mais à frente, talvez na próxima aula, nós vamos falar sobre Abraão. Abraão foi alguém que andou com Deus. Ele não andou à frente de Deus. Não era ele que determinava as coisas para Deus. Não, ele seguiu a direção. É como se o Senhor estivesse andando à frente e nós estamos agora o seguindo. Então, essa é uma condição para ser um vencedor e ser arrebatado, é estar andando com Deus. Então, andar com Deus é fazer de acordo com a direção dele. Então, lembra, aqui nós temos mais uma vez o princípio da árvore da vida, o princípio da dependência de Deus. Se eu sou alguém que sou um crente, sou filho de Deus, mas eu ando baseado em mim mesmo, no que eu acho, no que eu penso, eu estou andando pelo princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando eu decido andar com Deus, eu estou andando pelo princípio da árvore da vida, ou seja, o princípio da dependência. É Deus que determina o passo. É Deus que determina a direção. Então, Deus chega para Abraão e fala para Abraão Abraão, é o seguinte, arruma suas malas. Você vai para a terra que eu vou te mostrar. Sabe, Deus não deu mapa para Abraão. Deus não deu lá uma direção clara para ele, simplesmente falou: olha, segue. Imagino que Abraão chegou para Sara, falou: Sara, é o seguinte, Deus mandou a gente arrumar as nossas malas e nós vamos segui-lo. Para onde? Não sei, Deus vai falar ainda. Aí Deus apontava a direção e Abraão ia andando. Certamente chegava em determinado lugar, falei agora, eu viro para a direita, eu viro para a esquerda, para onde que eu vou? Deus dava direção. Então isso é andar com Deus. Isso é fazer, isso é gerar debaixo de uma direção de Deus. Então, essa é uma coisa importante, né? Você precisa ter plena convicção, meu amado irmão, você que está aí envolvido na vida da igreja, você tem que ter a plena convicção de que o que você está fazendo na obra de Deus foi iniciada por Deus. É uma iniciativa de Deus e não um desejo seu simplesmente. Sabe, eu não tenho dúvida. O que eu tenho feito, né? Eu tenho buscado seguir essa direção de Deus. Então, Deus tem me dado a graça para ensinar, então é isso que eu vou fazer. Então, eu só estou caminhando, seguindo atrás do Senhor, é Ele que dá a direção. Sabe, a Bíblia diz: Enoque andou com Deus, e não de acordo com o seu próprio conceito, ou de acordo com a natureza do mundo, né? Com a correnteza desse mundo. Você sabe, muitas vezes nós somos muito, como é que eu posso dizer? Nós somos muito conduzidos por aquilo que está à nossa volta. Então imagina, você recebeu a notícia que você acabou de ser mandado embora. Misericórdia, né, irmãos? Deus que nos livre disso, misericórdia. Mas é um exemplo. Então, normalmente as pessoas agora começam a ficar desesperadas, falam: "Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Vou pagar minhas contas?" Presta atenção. Se você é alguém que anda com Deus, você sabe que Deus que cuida de você. Naturalmente, as coisas do mundo, o que que a pessoa faria? Ela ficaria desesperada, talvez ficaria em depressão, mas porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor e eu estou andando com Ele, eu posso ficar em paz. Isso significa ir contra a correnteza desse mundo. Sabe, não é fácil andar com outra pessoa. Então, talvez, né, eu tenho esse hábito, às vezes eu ando mais rápido que a minha esposa. Aí quando eu vejo, eu tô lá na frente, eu tenho que parar e esperar ela. Aí, às vezes eu tô andando, pego na mão dela assim, e eu tenho que ir meio que puxando ela. Por quê? Porque não é fácil andar com outra pessoa. Eu me lembro uma ocasião, fui fazer uma viagem com um discípulo, a gente foi para Ubatuba, no estado de São Paulo. Então, daqui da onde eu moro até lá, dava mais ou menos 800 quilômetros. E esse irmão, ele tinha um carro muito potente, muito mais do que o meu. Meu carro era um carro muito simples. E o que que acontecia? Ele sumia na frente. Então, o carro dele chegava lá a 180, sumia. Aí teve um momento que eu parei e falei: ó, seguinte, eu não consigo andar com você. Meu carro é inferior ao seu. Eu não consigo ter essa mesma velocidade. Ou de duas, uma. Ou você me espere e vai mais devagar, ou você pode ir para frente e a gente se encontra na cidade. Por quê? Porque não é fácil. Andar com Deus é assim também. Você tem que seguir o ritmo de Deus. Temos que ir aonde essa pessoa deseja. Entende isso? Andar com Deus é seguir o seu ritmo.
é seguir pelo caminho dele, é não tomar atalhos, é não fazer do jeito mais fácil, é fazer do jeito que ele diz que deve ser feito. Isso é andar com Deus. Amém, irmãos? Que você possa decidir andar com Deus. Então, olha só, uma coisa é andar com Deus, outra coisa é Deus andar comigo. Percebe que Deus andar comigo é o inverso? É como se Deus tivesse que vir atrás de mim. Não. É interessante, né? Eu gosto muito do Salmo 23, né? Eu acho que ele é poderoso. E você percebe que o Salmo 23 é todo momento o Senhor conduzindo a ovelha. O pastor que leva a ovelha para os pastos verdejantes. O pastor que leva a ovelha para as águas de descanso. Mas tem um momento que a Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Presta atenção. É claro que está mostrando para mim e para você que quando eu decido andar sem depender de Deus, eu vou dar num caminho que é de morte. Caminho de morte, caminho de trevas, caminho de morte. Mas glória a Deus que o Senhor está lá, o Senhor não nos abandona, amém, irmãos? O Senhor é conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele está comigo. Mas acredite em mim, o melhor é você andar com Deus. Há um caso em que Jesus andou com seus discípulos. Foi quando ele os seguiu pelo caminho de Emaús. Então, se você se lembrar, esse é o único caso. Por quê? Porque nos outros casos demonstrados ali nos evangelhos, é Jesus que direcionava o caminho. Eram os discípulos que seguiam Jesus. E com essa exceção apenas. Agora presta atenção, é interessante porque em Lucas 24, a Bíblia diz que Jesus tinha ressuscitado, estava andando com esses discípulos, que quando Jesus começou a falar, a Bíblia diz que o coração deles começou a aquecer. Então, precioso isso, né? Andar com alguém implica em ser um com ela. Implica em seu pensamento, amor, escolha. É você andar alinhado. A Bíblia diz: andarão dois se não houver entre eles acordo. Olha que poderoso isso. A Bíblia está dizendo: como que vão andar duas pessoas sem ter acordo? Nós temos uma matéria aqui no nosso curso de vida conjugal que nós ensinamos sobre acordo. E eu sempre dou esse exemplo. Então imagina que o Alex, nosso amado irmão, ele queira fazer uma viagem para o exterior. Mas a sua esposa Jane, ela fala: não, vamos reformar a nossa casa. Então o Alex quer uma coisa, a Jane quer outra coisa. Então, se não houver acordo, sabe o que vai acontecer? Não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois no aspecto de serem unidos, de seguirem na mesma direção. Então presta muita atenção, querido. Acredite em mim, você não sabe o que é melhor para você. Você não sabe. Mas o Pai sabe, o Senhor sabe. A vontade dele é boa, agradável, perfeita. Então decida andar com ele e não que ele ande com você. Alinhe os seus pensamentos. Ande de acordo com ele. Abra mão de si mesmo, do que você acha, do que você pensa. Porque aí você está, de certa maneira, andando com Deus e também se qualificando para ser arrebatado, como Enoque foi. Então, a Bíblia diz que andar com Deus também é uma questão de fé. Então, olha só, vamos entender esse princípio aqui. Por que andar com Deus é andar por fé? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Hebreus capítulo 11, verso 5. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Aí tá. Enoque, ele teve o testemunho de agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, presta atenção. Por que Enoque foi transladado? Pelo simples fato de que ele creu. Ele creu. Agora, crê no quê? Que Deus existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam.
que é essa palavra galardoador? Recompensador. Então, o Senhor recompensa aqueles que o buscam, aqueles que creem que Ele existe, que estão buscando, que estão andando com Ele. Amém, irmãos? Espero que você tenha compreendido. E aí nós temos o que nós chamamos da queda final do homem. A queda final do homem acontece quando os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Então, aqui nós vamos entrar no capítulo 6. Então, eu sei que esse é um capítulo que muitas vezes os irmãos querem saber, entender. Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 6, ok? Então, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Olha só o que a Bíblia diz. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais deram-lhe filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então, esse é outro ponto importante que nós vamos falar. Essa questão de Deus arrepender aqui. Será que realmente que arrependimento é esse, né? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, ó, o andar com Deus de novo, e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, aqui nós temos o ápice da degradação do homem, que aconteceu quando? Quando as filhas, né? Quando os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Na palavra de Deus, a questão da mistura é uma questão do casamento, são coisas muito importantes. Se você observar bem, você verá que um caminho descendente, desde o capítulo 3 até o capítulo 6, nós estamos decaindo no que diz respeito ao homem. Primeiro, o homem pecou por deixar de exercitar o seu espírito, ou seja, tomou uma decisão baseada naquilo que ele estava vendo e caiu no pecado. Com Caim, o homem começou a exercitar a sua alma nesse aspecto de desejar as coisas da carne. Mas no capítulo 6 nós temos uma questão física. A Bíblia diz que o homem se tornou carnal. Carnal, presta atenção, não é que, entenda isso, né? O homem desde Adão, lembra disso, espírito, alma e corpo. O homem pecou, o espírito do homem tornou-se para Deus. Então eu falei para você que a queda do homem afetou o espírito, a alma e o corpo. Então, obviamente, os homens eram seres carnais aqui nesse aspecto. Mas aqui nós temos, como se diz, o ápice da degradação, que foi a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Então, o que é isso? E a Bíblia diz que esses filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e essa união produziu o quê? Gigantes. Ou como a Bíblia diz no original, Néfilins. São os Néfilins. É a união dos filhos de Deus com com as filhas dos homens. Então aqui existem basicamente 2 interpretações a respeito dos filhos de Deus e dos filhos dos homens. A primeira delas diz que os filhos de Deus são os homens do capítulo 5, ou seja, os filhos de Adão a partir de 7. E os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim, lá do capítulo 4. Então, qual que é o problema
nessa interpretação? Que no Velho Testamento, o único que é chamado de filho de Deus é Adão e os anjos. Então, no Velho Testamento, Deus não tinha filhos. O único que foi chamado de filho de Deus no Velho Testamento era Adão. E por que que nós compreendemos, né? Por que que essa outra interpretação que eu vou falar para você é que nós entendemos? Vou te dar algumas razões. Então, olha só, a segunda interpretação é que os filhos de Deus eram os anjos caídos e os filhos dos homens são os homens em geral. Por que que nós acreditamos, então, nessa segunda interpretação? Então, como que nós acreditamos? Que os filhos de Deus, que seriam os anjos caídos, se uniram, tiveram relações íntimas sexuais com as filhas dos homens. E desse relacionamento nasceram esses gigantes. Houve o quê? Uma mutação. Presta muita atenção. Houve uma mutação. O homem agora mudou. Havia agora uma raça de homens que não foi gerada da maneira que Deus havia constituído. Ou seja, havia agora uma mistura entre o gênero do homem e esses anjos caídos. Por que que nós acreditamos nisso? Então é importante que a sua fé esteja baseada na palavra. Então vamos lá. Jó capítulo 1, verso 6. Então vou projetar para você aqui. Jó capítulo 1, verso 6. Então aqui é para mostrar para você que os filhos de Deus no Velho Testamento se referem aos anjos. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Outro texto, Jó capítulo 2, verso 1. Então olha só, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, olha só, quando Satanás caiu, irmãos, ele levou consigo a terça parte dos anjos. E é aquilo que eu expliquei para você, que são os anjos caídos. Então, baseado aqui também em Judas, olha só, Judas lá no Novo Testamento, capítulo 1, a partir do verso 6, olha só o que acontece aqui. A partir do verso 6. E a anjos, olha só, que não guardaram seu estado original. Qual que é o estado original? Qual que é a casa original? Você sabe, os anjos são seres espirituais. Mas abandonar o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, só a título de curiosidade, esse grande dia aponta para a volta do Senhor. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição com aqueles, seguindo outra carne. Ou seja, esses anjos que caíram, né, que eram anjos caídos, que abandonaram o seu próprio domicílio angelical, eles então praticaram como aquilo que praticaram ali em Sodoma e Gomorra. E por causa da sua prostituição, eles foram, olha só, seguindo outra carne. Que outra carne é essa? A carne do homem. Foram colocados, postos sobre punição. Então, o que que nós entendemos aqui? Então, primeiro, está claro para nós que os filhos de Deus, aqui de Gênesis capítulo 6, se refere aos anjos. E que as filhas dos homens são as mulheres que haviam aqui. Então, por que que nós acreditamos nisso? Então, o primeiro argumento é porque a Bíblia, no Velho Testamento, diz que os filhos de Deus eram apenas anjos e Adão. E outra coisa é aquilo que a Bíblia está dizendo aqui em Judas, que existem anjos que nós acreditamos, e você, quando você estiver estudando Apocalipse, você vai ver isso, que esses anjos estão aprisionados e serão libertos na quinta trombeta. Então, quando a gente for falar disso lá, você vai se lembrar. Que esses anjos foram aprisionados. Por quê? Porque eles fugiram do seu próprio domicílio e possuíram essas mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres.
E o fruto, o resultado dessa união, o que que são? Os Néfilins. Então, os Néfilins, a Bíblia traduzida aqui para gigante, no original são Néfilins. Então, olha que legal, deixa eu mostrar aqui para você aqui. Deixa eu voltar aqui para Gênesis, mostrar para você aqui no original. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 10. Então, quando eu venho aqui, ó, perdão, no versículo. Aqui, ó, no versículo 4. Quando eu clico aqui em gigantes, essa palavra aqui, ó, Nephilim, ou Nephilims, tudo aquilo que é terminado com IL é plural no hebraico. Nephilims, que significa o quê? Gigantes. Então, só lembrando que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, ok? Então, eles produziram a união, então, desses anjos caídos com as filhas dos homens, produziram esses gigantes. Então, essa tradução de gigantes na palavra original Nephilim significa caído, aquele que faz cair, aquele que é desviado, perdido, ou que produz a perdição. São todas descrições de ações demoníacas. Então, nós não temos dúvidas de que houve uma mistura de espécies. E essa foi uma das causas do dilúvio. Então, vamos recapitular algo importante aqui. Lembra da promessa de Gênesis 3,15? Viria o filho da mulher, queria pisar na cabeça da serpente. A partir daí, o trabalho de Satanás é o quê? Impedir que o filho da mulher viesse. Então, vai que é Caim. Então, nós sabemos o que aconteceu com Caim. Caim acabou matando seu irmão Abel. Agora, tudo isso que acontece é o quê? É Satanás misturando o gênero humano com esses anjos. Então, toda essa mistura dessa espécie, ela sofreu uma consequência que nós vamos ver que Deus então vai começar de novo, a partir de uma outra família, que é a família de Noé. Então, presta atenção nisso que eu estou dizendo para você. Expliquei para você porque que nós acreditamos nessa interpretação. Tudo que o diabo tenta fazer é impedir que o filho da mulher venha. Se a partir de agora ele conseguisse contaminar toda a humanidade, o que aconteceria? O filho da mulher não poderia vir. Por quê? Porque ele nasceria com a semente do pecado. Por isso que quando Jesus veio, a Bíblia diz o seguinte, que achou-se Maria grávida, porque ela foi envolvida pelo Espírito. Então nós cremos que Jesus ele é plenamente homem e plenamente Deus, mas ele não vem da semente corruptiva do homem. Então tudo que nós vamos ver no decorrer da Bíblia, você vai ver que quando Jesus nasce, é interessante isso, Herodes manda matar crianças. Então você vai ver isso lá em Mateus capítulo 2, por exemplo. Os magos vão lá, eles encontram com Herodes, falam, ó, viemos aqui ver o rei dos judeus. E a Bíblia diz que Herodes mandou matar as crianças. Tudo isso é o quê? É Satanás tentando impedir o filho da mulher de vir. Se você se lembrar das parteiras lá do Egito, né? Não sei se você se lembra, o povo de Israel, os judeus estavam crescendo, se multiplicando muito lá, os hebreus, e aí o faraó falou, ó, tem muito hebreu aqui, tem muito judeu. Faz o seguinte, toda vez que nascer um menino, você mata. Falou para as parteiras. Só que o que que as parteiras fizeram? Elas usaram de sabedoria. Por quê? Porque importa obedecer a Deus do que a faraó. O que elas faziam? Eles falavam, olha, não tem como, as parteiras, as hebreias, elas são boas para dar luz. Quando a gente chega lá para ajudar no parto, os meninos já nasceram. Você lembra da história que a Joquebede, né, que é a mãe de Moisés, escondeu Moisés num cesto? Então, tudo isso você percebe no decorrer da palavra de Deus, essa tentativa do diabo de impedir o filho da mulher de vir. E aqui é só mais uma tentativa. E aí, a Bíblia diz que teve um resultado dessa queda. Qual foi o resultado? A Bíblia vai dizer no verso 3. A Bíblia vai dizer no verso 3 que Deus muda o seu plano, pois toda a humanidade havia se corrompido, a ponto de sobrar apenas uma família temente ao Senhor. E Deus então traz o dilúvio. Então, o dilúvio
ele nada mais é do que o juízo de Deus sobre aquela geração que tinha sido contaminada, com exceção da família de Noé. Então, eu vou voltar aqui na Bíblia só para a gente pontuar isso aqui que é muito importante. Então, olha só, Noé achou graça diante de Deus. Então, somente a família de Noé foi poupada. Por quê? Porque a família de Noé não tinha sido corrompida, não tinha passado por esse processo, sabe, de mutação genética. Então, esse é um ponto importante também. A Bíblia vai dizer, só a título de curiosidade também, para estimular a sua curiosidade, né? Sua curiosidade bíblica, obviamente, que a Bíblia diz que o anticristo é chamado de besta. A besta que emerge do mar. Por que ele é uma besta? Sabe, certamente ele vai ser um tipo de um ser humano, mas não vai ser um homem como eu e você somos. Então, todos esses estudos de clonagem, sabe, de tipo de reprodução que não envolve a maneira com a qual Deus instituiu, tudo isso é tecnologia para que daqui a pouco surja um homem que a Bíblia vai dizer que é uma besta. A besta, por quê? Porque é algo fora do comum. Entende isso? Então, nós estamos dizendo para você. E aí eu quero só pontuar algo aqui, né? Que é importante dizer. Continuando aqui no versículo 11, a Bíblia diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompido, porque todo ser vivente havia corrompido e o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo da terra, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que vos farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste. Aqui nós vamos aprender a seguinte, que Deus então estava separando a família de Noé para começar de novo. Por quê? Porque a família de Noé não tinha se contaminado. E aí eu quero só fazer uma menção a respeito aqui do versículo 6 e aqui do versículo 7, onde fala a respeito do arrependimento. Pastor, se Deus é todo poderoso, se Deus sabe todas as coisas, se Deus faz tudo certo, por que que Deus se arrepende? Por que que Deus se arrependeu? Então nós precisamos compreender o que que é o significado de arrependimento. O que que é arrependimento? Arrependimento vem de uma palavrinha chamada metanoia. Metanoia é mudança, mudança de mente. Então, o que nós entendemos é porque, entenda o seguinte, irmãos, às vezes a tradução do original da Bíblia para cá, o português aqui no nosso caso, ele pode atrapalhar um pouco entendermos o sentido real da palavra. Por isso que um recurso como esse, de você vir aqui, clicar e ver no original, tudo isso é importante. Então, olha só, olha uma tradução aqui. Arrepender-se é lamentar. Não é que Deus se lamentou de ter criado o homem. Não. Deus não se arrepende, porque tudo que ele faz é perfeito. Então, o que que Deus fez? Deus teve uma mudança. Olha, então não dá mais para o meu espírito agir na terra dessa maneira. Eu preciso começar de novo. Então, quando a Bíblia fala de arrependimentos direcionando a Deus, nos fala dessa mudança. Deus arrependeu, Deus mudou a maneira de lidar, Deus mudou a maneira de pensar a respeito de algo. Outra palavra também que nós podemos usar como arrepender-se é entristecer-se. Então Deus ficou triste, Deus entristeceu-se por causa da condição do homem. Então decidiu começar de novo a partir aqui da família desse homem chamado Noé. Amém? E a partir de agora eu quero falar para você a respeito dessa família da qual nós compreendemos ser extremamente importantes para nós. Opa, estou abrindo aqui o slide errado. Os irmãos estão conseguindo acompanhar, irmãos? Amém? Tá claro para os irmãos estão conseguindo compreender. Glória a Deus. Então vamos seguir adiante. Aleluia. Então vamos falar sobre o dilúvio. Aleluia. Então vamos lá. O que que a Bíblia tem a nos dizer desse dilúvio, né, que foi promovido pelo Senhor? Então olha só, nós vimos até aqui que Adão bebeu das fontes da salvação.
Quando ele chamou a Eva de vivente, né, deu o nome de Eva, vivente, ele estava experimentando a salvação. Depois nós vimos sobre Abel, que agradou a Deus, adorando segundo o princípio da fé, que ele levou o cordeiro. Nós vimos que Enos, ele invocou o Senhor. E nós vimos que Enoque andou com Deus e por causa disso foi arrebatado. E aí nós chegamos a Noé. Sabe? O homem torna-se perverso e corrupto ao máximo quando nós vemos esse aspecto ali dessa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, o que fazer? O que Deus resolveu fazer? Sabe? Parecia ser sensato destruir tudo, mas Deus, ele é o eterno. Sabe? Deus pode mudar? A Bíblia diz que Deus não muda. Deus não é temporário, Deus não é volátil, né? A Bíblia diz que ele é imutável. Então, quando Deus toma uma decisão, ele permanece eternamente. Então, da mesma maneira que nós acreditamos que o pecado lá de Adão, ele apenas foi um tropeço, ele foi um atraso naquilo que é o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus não mudou. Então, compreenda isso. Lembra, qual que é o propósito de Deus? Eu falei para você na primeira aula. O propósito de Deus era criar o homem à sua imagem e semelhança, para ter uma vida de comunhão, para ter uma vida de relacionamento, para que o homem pudesse expressá-lo, exercer domínio. Então, esse era o propósito de Deus. Só que o homem caiu. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo. Imagina que você fala para o seu filho: olha, vai se arrumar, porque nós vamos ao shopping. Então, qual que é o propósito? Ir ao shopping. E aí você diz para ele: olha, me espera que eu vou tomar banho e a gente vai. Só que nesse meio termo de você ir lá, nesse meio tempo de você ir lá e tomar banho, seu filho resolveu ir brincar na terra. E ele então se suja todo. Lembra qual que é o propósito? Ir ao shopping. Aí o que você vai fazer com esse menino? Esse menino tá sujo, não dá para ir pro shopping com ele sujo. O que você vai fazer? Você vai levar ele para tomar banho. E aí você leva ele para tomar banho e lá ele fica intertido, ele gosta de tomar banho, ele pega os brinquedos, ele começa a brincar e ele vira para você e fala: olha, pai, eu não quero ir para o shopping mais não, eu quero ficar aqui. Então, presta atenção. O shopping, o propósito de ir ao shopping só seria frustrado se ele resolvesse ficar lá brincando na banheira. Então, o que eu quero dizer para você? O propósito final de Deus é ter o homem à sua imagem e semelhança para que o homem exercesse domínio. Quando o homem pecou, o homem tornou-se sujo por causa do pecado. E Deus então vem e manda seu filho Jesus para morrer na cruz e nos lavar de todo o pecado. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. E o propósito de Deus, então, é continuado através da vida da igreja. Entende? Então presta atenção. O fato do homem ter pecado, na verdade, foi um contratempo no propósito de Deus, mas o propósito não mudou. Por quê? Porque Deus não muda. Então, o que nós vimos aqui, que agora Deus vai mandar o dilúvio, na verdade, é o Senhor dando banho. Entende? Nessa analogia que eu fiz aqui com você? É o Senhor, mais uma vez, resolvendo a questão do homem. Mas Deus não desistiu do seu propósito. O propósito continua o mesmo. Quando Deus toma uma decisão, ele permanece eterno. O inimigo parecia dizer a Deus: você criou o homem para me derrotar, mas no fim fui eu que derrotei. Mas Deus nunca pode ser derrotado. Lembra disso? Deus não pode. Qual foi a resposta de Deus? Então a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. E aí nós temos então a história desse homem. Então, vamos projetar a Bíblia aqui, nós vamos ler até o capítulo 7, verso 24. Vou ler com você aqui essa porção da palavra de Deus. Então, Gênesis no capítulo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido e o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e calafetará com betume por dentro e por fora. Deste modo farás 300 côvados sobre o comprimento, 50 de largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca,
um embaixo, um segundo e um terceiro, para que, perdão, versículo 17, porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher e a mulher dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Levanta, leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo, ser-te-á por alimento, a ti, a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então, aqui nós temos Deus dando a instrução para Noé construir e dizendo por que ele ia fazer isso. Olha, eu vou começar de novo, vou começar através de você, porque lembra, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Então, Deus agora vai recomeçar e deu instrução para que ele construísse uma arca, para que por meio dessa arca você vai entender o que é essa arca, por que é arca, o que a arca significa. Por que esse betume, né? O que é esse betume? Porque a Bíblia está dizendo que a arca, quando ela foi construída, ela foi toda calafetada. Ela foi toda revestida com esse betume para que a água não entrasse lá dentro. Então, tudo isso tem um sentido espiritual. A partir do capítulo 7, vai falar claramente a respeito dessa entrada, né? Então, quando a gente estiver citando aqui, eu volto aqui para falar um pouco mais do capítulo 7. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse homem chamado Noé. Então, olha só, graças a Deus, porque em toda a história, quando tudo parecia estar perdido, sempre tem alguém, sempre tem um remanescente. Amém? A Bíblia diz que em Daniel, capítulo 1, verso 8, que Daniel era alguém que não se corrompeu no reino, né, na corte da Babilônia. Então, Deus tem sempre o seu remanescente. Perdão. Deus tem sempre o seu remanescente. Então a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. A graça é o próprio Deus fazendo coisas por nós. Isso significa que a presença de Deus era a força e o poder de Noé. Então, você sabe, foi apenas por essa razão que Noé foi capaz de construir a arca, porque Deus era com ele. Deus certamente deu a ele sabedoria, capacidade para isso. A Bíblia diz em Hebreus 11, 7, olha só, pela fé, Noé, divinamente instruído. Então, olha só, olha que precioso isso, né? Você é alguém que pode ser instruído sobre todas as coisas. A Bíblia diz no Novo Testamento que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E a Bíblia está dizendo que Noé foi instruído, divinamente instruído, acerca dos acontecimentos que havia, que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, olha só, a Bíblia diz que Noé, ele praticou a justiça pela fé. Naturalmente, a justiça caminha junto com a graça e a fé. Então, você é justificado pela fé. A graça mediante a fé te fez salvo. Amém? E te fazer salvo significa que você foi justificado. Em primeiro lugar, porque somos justificados pela fé. Em segundo, porque a graça que nos capacita a viver a justiça. Então, a vida que nós temos agora, a Bíblia diz que nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Amém? Noé herdou a revelação dos que vieram antes dele. Recebeu uma revelação adicional. Ele fora comissionado para fazer algo para Deus. O que Deus havia requerido de todos os outros era que vivessem diante dele e gerassem filhos. Mas a Bíblia diz que Noé foi construir uma arca debaixo da direção de Deus. Então, uma coisa é você edificar uma cidade. Outra coisa é você edificar uma cidade debaixo da direção de Deus. Uma coisa é você fazer algo, construir um barco. Outra coisa é você construir uma arca debaixo da direção de Deus. Amém? Então, olha só. Praticou a revelação recebida.
Ou seja, uma vez que ele recebeu a instrução, recebeu a palavra de Deus, o que que ele foi fazer? Ele foi fazer aquilo que Deus havia o ordenado. Como foi a obra de Noé? A sua obra foi de acordo com a revelação recebida. Então você percebe? Deus deu para ele o que? Instruções. Faz a arca desse tamanho, esse comprimento, essa altura, faz os compartimentos, faz uma porta lateral, a madeira é a madeira de cipreste, olha, você vai calafetar com betume, você vai chamar ali os animais vão entrar em casais. Então, percebe? Ele foi instruído, a revelação o ensinou. Por isso que é muito importante que você busque ter revelação das coisas de Deus. Por quê? Porque à medida que você tem revelação, você segue a direção de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só, ele não se importou em ser diferente daqueles que o precederam. Então, imagina o seguinte: Noé estava construindo o barco e dizia: Ó, vai chover. Às vezes, os vizinhos de Noé, aqueles que estavam lá corrompidos, eles olhavam para Noé e falavam: Ah, esse Noé é doido. Como? Para que um barco desse tamanho? Como que ele vai fazer isso? Que loucura que é essa? Sabe? Você não deve se preocupar em ser diferente daqueles que o precederam. Esses dias perguntaram para mim, né? Nós cremos na visão dos vencedores. Então, um irmão me perguntou, pastor, existem muitas igrejas que acreditam nessa visão dos vencedores, da recompensa, de reinar com Jesus? Falei, olha, eu conheço pouquíssimas igrejas, pouquíssimas mesmo. Aí, o intuito da pergunta, mas tipo assim, mas e aí? O fato de ser poucas pessoas, será que é assim mesmo? Em outras palavras que ele estava querendo dizer, né? Falei, olha, não se preocupe em ser diferente, desde que você esteja seguindo a direção de Deus. Noé, ele estava sendo tido como louco. Noé estava sendo tido como alguém que estava fazendo algo fora do normal. Eu me lembro que agora também a Bíblia diz que Isaac, ele semeou no tempo de seca. E ele colheu o quê? 100 vezes mais. Por quê? Porque seguiu a direção do Senhor. Então não se importa. Normalmente as pessoas pensam assim, na época da seca, o que que eu faço? Eu não semeio. Por quê? Porque está seco, está seco. Não vou conseguir colher nada. Mas a Bíblia diz que debaixo da direção do Senhor, Isaac semeou. Irmãos, a bênção dele foi grande demais. Imagina você colher 100 colheitas em uma só. Quantos aqui gostariam de colher 100 vezes mais? Imagina, você recebeu o salário, seu salário desse mês ser 100 vezes mais do que o seu salário anterior. Aí, tem gente levantando a mão, eu também, aleluia, glória a Deus. Olha só, então não se preocupe em ser diferente, desde que você esteja fazendo debaixo da direção de Deus. Sabe, não se importou com o tempo da obra, se iria demorar muito, se não iria. Talvez ele demorou que 100 anos para fazer essa arca. A Bíblia não diz, né? Talvez ele tenha demorado, sei lá, 150 anos. A Bíblia não diz. Só diz que quando a arca estava pronta, o dilúvio veio. Não se importou em ser considerado louco ou com a oposição das pessoas. Ele simplesmente, porque ele ouviu a instrução do Senhor. Eu acho que o ponto principal de Noé é que ele tinha plena convicção de que o que ele ouviu do Senhor. Ele tinha revelação de que ele estava seguindo a direção do Senhor. Então ele não se importou com a opinião das pessoas. Então, e o dilúvio? O dilúvio aponta para a plena salvação de Deus. A salvação completa de Deus não somente nos salva de uma condenação, mas também nos salva do poder do diabo e da influência desta era tenebrosa. Então você não foi salvo só da condenação, você foi salvo do poder do diabo. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida, amém, irmãos? Glória a Deus! O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Isso não quer dizer que você não pode ser tentado. Eu estou dizendo que você não é mais escravo do diabo. Você pode dizer não para o pecado. Você não é escravo do pecado, você não é escravo do diabo. Em 1 Pedro 3,20 diz que a salvação é pelas águas, as águas do batismo, mostrando que o dilúvio foi um meio de salvação. E o dilúvio ali representa o quê? O batismo. Então, presta atenção, não é o batismo que salva. O que salva alguém é crer. Amém? O que salva uma pessoa é crer. O batismo é a consequência da fé, a consequência do crer. Então, o dilúvio, ele é um símbolo
do novo nascimento, no aspecto de que morremos e ressurgimos. Isso é nada mais do que demonstrado pelo batismo. Quando eu me batizo, quando eu mergulho na água, eu estou morrendo com Cristo. Quando eu levanto da água, eu estou ressuscitando com Cristo. E foi isso que aconteceu com o dilúvio. 1 Coríntios 10:2 também mostra que a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho é igual um tipo de batismo. Então, se você se lembrar, quando o povo sai do Egito, ele passa por Mar Vermelho para depois ir para o deserto. Então, essa é a primeira experiência que o povo tem lá em Êxodo. Então, quando você estiver estudando o Êxodo, você vai ver que existe uma série de experiências que está muito relacionada a tudo isso que eles viveram. As águas de Mara, as fontes, as palmeiras, tudo isso lá em Êxodo tem um sinal. E a passagem do Mar Vermelho é a passagem da velha vida para a nova. Então, o Egito, presta atenção nisso, o Egito simboliza o quê? O mundo. E o faraó aponta para Satanás, que é o senhor desse mundo. Quando eles passam pela água do Mar Vermelho, eles vão agora para o deserto. Então, ou seja, eles estavam trocando, estavam mudando a vida. Eles estavam saindo do mundo e vindo agora para aquilo que era o propósito de Deus, caminho de Canaã agora. E isso começou como? Pelo batismo, é um sinal. A fuga de Israel do Egito não foi uma fuga da condenação de Deus, mas da escravidão. A Páscoa resolveu a questão da condenação. Então, antes do povo sair para o deserto, eles celebraram a Páscoa. O que é a Páscoa? Lembra? A última praga que viria sobre o Egito era a morte dos primogênitos. Então Deus falou para Moisés, ó, instrui o povo, mata um cordeiro, reúne a sua família dentro de casa, passa o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo do Senhor quando passar, quando ele vê o sangue, ele vai passar adiante. Então a Páscoa é um símbolo do novo nascimento. Amém? Você nasceu de novo, a Páscoa. E aí é o cordeiro que estava sendo morto. O sangue que foi passado no umbral da porta é o mesmo sangue de Cristo, que foi passado sobre nós. Então imagine que sobre você o sangue de Jesus está. É isso que a palavra de Deus diz. Então a Páscoa resolveu a questão da condenação, mas o Mar Vermelho resolveu a questão da escravidão. Então, quando eles passaram pelas águas do Mar Vermelho, a vida de escravidão ficou para trás. Se no dia seguinte à Páscoa o povo decidisse ficar no Egito, eles teriam sido salvos do anjo da morte, mas estariam ainda debaixo da autoridade e o poder de Faraó. Depois do Mar Vermelho, não se menciona mais o Faraó na Bíblia. Por quê? Porque foi vencido lá. O Mar Vermelho, ou seja, o batismo aponta para o fim da escravidão deixada por Faraó. É o sinal da nova vida. A salvação de Moisés teve, portanto, dois aspectos: o sangue da Páscoa e a água do mar. A morte de Cristo cumpre esses dois aspectos na sua salvação completa. Então, quando Cristo morre, nós temos o sangue de Jesus e, consequentemente, nós entramos na morte com ele. E aí, o batismo simboliza isso. Você entrou na morte com Jesus e você ressuscitou uma nova criatura. E esses mesmos dois aspectos também podem ser vistos com relação a Noé e o dilúvio. Noé foi salvo do julgamento das águas pela arca betumada, que aponta para o sangue de Jesus. Então a arca, só para adiantar para você, a arca é a igreja. E o betume que ela foi calafetada, ou seja, foi impermeabilizada, é o sangue de Jesus, aponta para o sangue de Jesus. Então, olha só, Noé foi salvo do julgamento, da condenação das águas, por causa dessa arca, por estar dentro da arca e ter essa arca ter o betume. Noé foi salvo do mundo condenado por meio das águas que simbolizam o batismo. Noé foi salvo por estar na arca. Então, a arca, além de ser um tipo da igreja, é também Cristo. Então, é importante só eu deixar isso claro para você. O que salva não é estar na igreja. O que salva é estar em Cristo. Então, Cristo é a arca, que também pode ser interpretada como a igreja, mas Cristo é a arca. E o sangue de Jesus é o que nos guarda. Você foi revestido do sangue de Jesus. Então, a arca é Cristo, porque eu estou em Cristo, eu sou livrado de toda condenação. E isso também diz respeito ao futuro.
A Bíblia diz que haverá um dia, porque nós vamos entender que mesmo depois do dilúvio, o homem caiu, o homem se contaminou novamente, e aí a Bíblia diz que haverá um momento que o Senhor vai trazer o seu juízo sobre a terra. E aqueles, olha só, e aqueles que estão na arca, eles serão salvos de toda essa tribulação que acontecer, que vai acontecer, na verdade. O que é estar na arca? É estar em Cristo. Estar em Cristo significa ser salvo. Então, uma vez que você é salvo, você não passará pela tribulação, pela condenação desse mundo. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Então, olha só. Passar pelas águas do dilúvio foi um símbolo do batismo no Novo Testamento. Nós sabemos que o batismo é uma grande sepultura, onde o mundo foi sepultado para nós e para o mundo. Consequentemente, a saída da arca constitui-se na experiência subsequente, que é a ressurreição. Então, quando ele sai da arca, simboliza o quê? A ressurreição. Ou seja, ele está nascendo de novo para uma nova vida. Então, a vida de ressurreição consiste em tudo aquilo que tem origem na velha criação em Adão, é morto e em seu lugar surgem as realidades da nova criação, que é a vida no Espírito. Amém? Vou parar por aqui hoje, porque a partir da próxima aula a gente vai falar propriamente sobre a saída da arca, né? Então, uma coisa que eu quero já adiantar, né? Nós não estamos aqui pensando, né? Porque sempre tem esse questionamento, pastor, mas esse dilúvio foi um dilúvio local, ou foi um dilúvio mundial? Sempre se pergunta a respeito disso, né? Então, nós cremos como está na Bíblia. A Bíblia diz que toda a terra foi inundada. Então, nós cremos que foi dessa maneira, então cremos dessa maneira que está na palavra de Deus. Amém? Então, a partir da próxima aula, nós damos continuidade aqui. Se você tiver alguma pergunta, manda lá, a gente vai estar respondendo aí na próxima aula, ok? Deus abençoe você, tenha um resto de semana abençoado, um final de semana abençoado. Nós nos vemos aí na próxima aula, em nome de Jesus.